quanto à postura diante de vítimas, né, em caso de violência doméstica, para não revitimizá-las, né, como dar esse empoderamento a elas. A constelação é uma abordagem que não exige necessariamente colocar o agressor e a vítima juntos, né? A justiça restaurativa tem esse princípio de trazer no mesmo círculo o agressor e a vítima e buscar uma reconciliação. A constelação, ela não tem uma única forma de ser feita. Ela pode ser feita no âmbito individual. Perguntaram também dos bonecos, né? Como que a gente pode usar bonecos numa constelação ou outras técnicas para que uma constelação seja feita só com uma pessoa, sem os representantes, né? Mas pode ser feita em grupo também. Nós estamos experimentando formas de se constelar no âmbito da justiça. Tem um colega, juiz de violência doméstica lá do Mato Grosso, que ele tem feito grupos só com as vítimas de violência doméstica, por exemplo. Isso está dando um resultado muito bom, porque elas se sentem à vontade, né, se permitem vivenciar a constelação e, ao mesmo tempo, elas percebem como que elas lidam com a agressividade, que também está nelas, né, sempre. Mas não se trata assim de julgamento, de falar que a vítima é culpada. Não é nada disso. Na constelação, não existe essa questão da culpa. Não existe julgamento numa constelação, para a gente olhar, né? O julgamento se dá em outro âmbito. O julgamento se dá tendo como referência as leis que nós temos postas. Mas quando a gente constela, nós simplesmente observamos e vemos o que gera conflito, o que gera paz, o que gera alívio, como Paulo falou. Então, um olhar pode gerar alívio, um reconhecimento gera alívio. Por trás de uma agressividade, sempre tem uma dor, sempre tem algo a mais, né? Algo mais profundo. E quando nós nos permitimos olhar para isso, também diminui o julgamento e diminui a agressividade da outra parte. Essa relação entre as duas partes, quando é uma relação intensa, como acontece no caso dentro da família, né? Um casal, no âmbito da violência doméstica, essas pessoas estão vinculadas. Se elas têm filhos juntos, elas estão profundamente vinculadas. Então, o trabalho sistêmico, nós olhamos para uma pessoa, mas nós sabemos que nela, na alma da pessoa, está também a outra. A postura de uma influencia diretamente na postura da outra. Existem alguns exercícios que a gente faz, né, num curso, num workshop, assim, que deixam isso muito evidente. Assim, um olhar, uma palavra. A gente coloca duas pessoas assim, com uma postura, uma enfrentando a outra, como nós observamos, né, na nossa prática. Se uma das pessoas abaixa a cabeça, ou fala, sim, eu vejo você no seu lugar assim como é, a outra pessoa imediatamente também abaixa a guarda. Então a postura de uma pessoa tem esse poder de influenciar na postura da outra. Então não se trata da pessoa se sentir culpada por se envolver na situação, porque ela foi envolvida de forma inconsciente, a pessoa não tem culpa por isso. Agora, isso não significa também passar a mão na cabeça e excluir a responsabilidade das pessoas pelos seus atos, né? Isso é importante ficar claro também, porque as pessoas continuam responsáveis pelos seus atos. Então, quem causou algum mal, quem causou algum dano, vai continuar sendo responsável por ele e precisa ser responsabilizado por ele. Porque a dignidade dessa pessoa, para ela restaurar, mesmo na justiça restaurativa tem esse princípio, para ela restaurar a sua dignidade, para ela poder conviver em paz na sociedade, ela não pode se sentir devedora. Quem se sente devedor se sente perturbado e continua querendo se marginalizar, porque não se sente pertencente. Então o caminho de volta para a pessoa, para uma relação harmônica no meio da sociedade, está em cumprir a responsabilidade, cumprir uma pena, se for necessário também, para que ela possa sentir, pronto, eu cumpri, eu causei um dano, e agora sim eu arco com as consequências disso, e aí ela se sente mais forte, mais digna para não reincidir. A constelação não interfere na responsabilização das pessoas, ela pode facilitar que a responsabilização se realize,
que a pessoa perceba a necessidade de arcar com a responsabilidade, como caminho para ela mesma se livrar do peso daquilo, do peso da culpa que ela sente, do peso de se sentir em dívida com outra pessoa, com a sociedade, né? E a vítima da mesma forma, também assumir eventualmente alguma responsabilidade que tenha, e que não é culpa, não é culpa, pode ser que ela simplesmente não tivesse condições para salvar aquela pessoa que ela tentou salvar. Ela identificou aquele agressor com o pai, com o avô dela, e ela se sentiu conectada de alguma forma e se envolveu naquela relação, achando que ia poder transformar aquela pessoa. Não é culpa dela, mas inconscientemente, talvez ela tenha sido arrogante, porque ela pensou que pudesse salvar outra pessoa, e ela não podia. Não podia, ela acabou sendo vítima. E aí quando ela percebe isso, ela pode olhar para a pessoa, respeitar aquilo que aconteceu no passado daquela outra pessoa, e respeitar que ela é pequena diante daquilo, e que ela tentou interferir, tentou salvar, tentou fazer algo, mas não deu certo, gerou uma reação negativa. Então ela pode se retirar, sem culpa. Ela pode se retirar de forma humilde, sair daquela relação. Então a constelação pode ajudar nesse movimento.